Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Seja muito bem-vindo para mais um dia do Devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Essa é a intenção desse devocional. Sairmos daqui transformados, renovados, fortalecidos, prontos e preparados para enfrentar mais um dia. Você que faz o devocional de manhã, você que faz o devocional à tarde, à noite, não importa o horário. O importante é que a gente busque esse renovo do Senhor, busque esse momento com a presença do Senhor, que é importante demais. Se nós não praticarmos diariamente esse exercício, nosso espírito vai sentir falta desse alimento, nós seremos enfraquecidos e as batalhas que a gente precisa estar revestido corre risco de se tornarem longas, de se tornarem cada vez mais difíceis. Eu creio no Deus poderoso que não nos deixa perder, mas se nós não nos posicionarmos, vai chegar um tempo em que, infelizmente, algumas batalhas serão perdidas. Amém? Mas nós cremos num Deus que é Deus que faz e desfaz, que renova, que restaura. E é por isso que a gente está nessa busca diária, pela presença dEle, pela graça dEle. E eu conto com a sua presença, bate aqui, você que está aqui todos os dias comigo. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. E eu já quero convidar você junto comigo para orarmos ao Senhor, convidando a presença do Espírito Santo a estar aqui. Porque nada disso aqui faz sentido se não formos instruídos por Ele, se não for Ele nos direcionando, se não for Ele conduzindo, falando conosco, nos corrigindo, nos moldando, nos confrontando. Amém? Então vamos juntos? Feche seus olhos aí por um instante. Independente do local que você esteja, não tem problema, feche os seus olhos. Senhor, queremos te louvar nessa hora, te agradecer por mais uma oportunidade, te agradecer por mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigada por mais uma oportunidade de aprendermos a tua palavra, sermos direcionados pelo Senhor, sermos confrontados, ó Pai, para sermos corrigidos. Há muitas rachaduras, há muitas brechas que precisam ser fechadas, há muito que consertar em nós, reconhecemos isso nessa hora. E é por isso que estamos aqui, ó Pai, para o nosso encontro diário. Porque a cada vez que viemos aqui nos alimentamos, ó Pai, um pouco mais com o pão da vida. E pedimos que o Senhor, que é a nossa fonte, venha nos renovar nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Então eu te peço e te dou total permissão, ó Pai, a me usar da forma que assim o Senhor desejar a falar conosco nesse dia. Fique à vontade, Espírito Santo. Aqui o Senhor é muito bem-vindo. Aqui o Senhor é desejado. Eu te peço e te agradeço por tudo que tem feito em nome de Jesus. Amém? Gente, livro de Éfesos, capítulo 6, seremos ministrado do versículo 10 ao versículo 20 e vamos colocar o versículo 14 como nosso versículo do dia. Então, o livro de Éfesos, capítulo 6, vamos ler do 10 ao 20 e o versículo 14 é o versículo do dia. E é sempre como eu falo, alimentem-se da palavra, façam a leitura completa, não fujam dessa leitura porque é muito importante. Amém? Vamos lá? Por que eu digo isso? Porque é como se a gente pegasse o pão, partisse ali uma fatia de queijo, uma fatia de presunto, de peito de peru, não sei o que é que você prefere, e aí você comer só o queijo e o resto ficou lá, entendeu? Tá ali pronto, o alimento gostoso, que é completo, e aí, mas a gente só comeu um pedacinho. A intenção daqui é essa, é só dar uma fatia e o resto você que vai buscar aí com o Senhor. Amém? Aqui é só uma provocação, é só um incentivo para que você deseje mais, cada vez mais, a face do Senhor e parar de depender dos outros para falar com o Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer acesso ao seu coração. Ele dá acesso para a gente falar com Ele através do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, está aí. Nós oramos pedindo a presença dEle. Nós oramos dando acesso a Ele. Então, entenda que aqui é
um incentivo, mas você tem a oportunidade aí de apresentar suas causas, de pedir pelo seu impossível, de buscar a face do Senhor, de ter intimidade. Não chegue só pedindo, chegue querendo intimidade com Ele, chegue querendo ser amigo, seja querendo ser filho. Amém? É muito importante. Eu peço perdão pela minha fala. Realmente hoje estou com a voz um pouco falha, mas eu acredito que está dando para ouvir. Estou tentando falar mais próximo aqui. Eu estou sem o meu microfone, mas eu creio que você vai conseguir ouvir. Se não, aumenta o volume aí e me ajude aqui também. Amém? Vamos lá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca, palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E o restante aqui é a saudação de Paulo aqui, já renovado, já transformado. E assim, eu quero aproveitar já a oportunidade aqui e dizer que você ore por mim também. Você que gosta de acompanhar aqui o Devocional Caminho Diário, você que gosta de ser ministrado através do ministério de Cristo na minha vida. Eu não tenho nada a te dar, eu não tenho nada a entregar, mas tudo aquilo que o Senhor me direciona, que o Senhor tem trazido para a minha vida, eu venho aqui com alegria, porque eu sirvo a Ele. Hoje a minha maior alegria é servir ao Senhor e poder alcançar vidas, poder ver histórias sendo transformadas e poder ver pessoas se conectando com o Senhor de forma verdadeira, porque é possível. Um dia eu quis e um dia eu fui instruída e hoje eu estou aqui para instruir também você a buscar o Senhor, a encontrar a face do Senhor, a ter paz. E quando a gente faz a leitura dessa mensagem, a gente vê Paulo pedindo orações. Nós somos necessitados das tuas orações. Nós que estamos aqui, principalmente colocando a nossa vida, a nossa face em exposição. Existe, além de pessoas humanas que odeiam, que sentem raiva, que sentem ódio, existem potestades malignas que lutam para que tudo isso seja paralisado. Existem contratempos, existem gravações que saem ruins, o som, não o que está sendo pregado, mas o som, a imagem. Então existe todo um contexto, uma batalha que a gente luta todos os dias. Então é a base de jejum, de oração, para estar firme. E o que esse devocional nos diz hoje, o que a palavra de Deus nos diz hoje é exatamente isso. A gente precisa estar pronto, a gente precisa dessa caminhada diária, a gente precisa desse alimento diário, se revestir diariamente. Por quê? Porque quando o dia mal chega, nós temos que estar preparados. Nós vivemos numa constante preparação. A gente não sabe que dia e hora, nem tempo, nem segundo que seremos atacados, sabe? E a gente precisa estar pronto para contra-atacar. Porque a própria palavra nos diz que ela é a nossa espada. E se a gente não carrega essa espada, como que a gente vai se defender? Jesus, ele nos mostrou num ataque direto de Satanás contra a obra de Cristo, ele se defendendo exatamente com a
palavra, confirmando aqui essa mensagem de Paulo. Acredito que foi instruído sobre o que ele ouviu de Jesus, exatamente nesse ponto de usar a palavra de Deus como a sua espada, a sua defesa. Jesus o tempo inteiro diz: está escrito, está escrito. Então, se de fato a palavra de Deus é a nossa espada, e a gente precisa estar com ela afiada aqui na ponta da língua. E é claro, nos revestir de todas as armaduras, nos capacitar, calçar os nossos pés e caminhar no caminho do Senhor. Quando eu fui presenteado, porque eu acredito que isso é um presente de Deus, eu poder estar aqui ministrando pessoas que eu não conheço, ouvindo testemunhos, sabendo que você é abençoado, que você foi despertado por uma palavra pregada aqui. Não sou perfeita, mas sou instruída aqui pela palavra do Senhor. E quando a gente vê isso acontecer, quando o devocional chegou, eu me perguntava: Senhor, mas ir para a internet bater é muito difícil. Quem vai apanhar nessa história sou eu. Só que ele disse: antes de você ir, será revestida. Antes de você ir, vai para a preparação. E assim, foi um tempo de preparação, foi um tempo de perguntas, de questionamentos com o Senhor, mas através da base da palavra me revesti. E todos os dias tenho estado aqui, pela misericórdia, pela graça do Senhor, trazendo essa mensagem de encorajamento, mas uma mensagem de correção. Porque não adianta a gente chegar aqui e falar que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus vai fazer o impossível, que Deus vai conceder a sua cura, que Deus vai conceder o seu milagre, que Deus vai consertar o seu casamento e que Deus não vai te salvar. Porque parece que as pessoas estão sedentas de um Deus que faz tudo por elas, menos salvar. Porque se a gente não ser corrigido pela palavra do Senhor, não seremos salvos. Porque é a palavra que corrige, que nos faz reconhecer que somos pecadores. É ela que nos convence que somos pecadores e dependentes do Senhor. Mas o que a gente tem mais visto ser pregado é alimentar o ego de um Deus que dá tudo, menos salvar, condenando as pessoas ao inferno. E Deus não é isso, gente. Deus é Deus de salvação. A intenção do Senhor é primordial. Ele quer nos salvar. Todo o investimento de Deus ao nosso favor foi para nos salvar. E primeiramente salvar de nós mesmos. A própria palavra diz: nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra principados e potestades. Não é carne e sangue, contra principados e potestades. É além do que a gente vê. Sabe por quê? Porque isso aqui é passageiro. O diabo não está interessado no seu corpo. Ele usa o seu corpo como uma ferramenta para te destruir. Ele não está interessado em tomar o seu corpo para ele, não. Ele usa apenas para destruir nós mesmos. Porque ele sabe que o corpo vai voltar para onde? Para o pó. Ele está interessado em destruir nosso espírito, em corromper-nos, para que a gente caia na tentação e abandone a presença e a face de Deus. Assim como eles foram expulsos do paraíso, Ele quer que a gente também seja. Só que para isso acontecer, tem que ser a gente querendo. E quando a gente só quer as coisas materiais e as coisas desse mundo, a gente acaba de fato excluindo o céu da nossa vida. Como se fosse só o aqui e o agora. Busque o Senhor querendo além de tudo isso aqui, gente. Sabe, ficar pedindo só por bens materiais, pedindo só para Deus converter o seu marido, a sua esposa, pedindo só para Deus converter os seus filhos para você sair da vergonha, pedindo só para Deus te abençoar financeiramente, pedindo só para Deus te dar um bom emprego, abrir as portas. E a salvação? Você tem orado pela sua salvação? Você tem pedido para Deus pelo céu? Você tem pedido para Deus pela nova morada? Você tem desejado isso? A palavra nos ensina a sermos revestidos, porque se nós não estivermos revestidos exatamente do que nos encoraja, do que nos faz grande perante o Senhor, a gente vai ser atacado e a gente vai cair nas nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Porque Satanás quer só uma brecha. Mas quando a gente se posiciona em oração, quando a gente se posiciona em jejum,
quando a gente se posiciona em leitura, em alimento, em comer palavra assim mesmo, comer de verdade, ele não pode contra nós. Ele não consegue nos atingir porque existe um exército santo do Senhor ao nosso favor. Daniel tem esse momento. Daniel teve o privilégio de ouvir do próprio anjo que eles estavam batalhando, protegendo Daniel, enquanto Daniel jejuava, enquanto Daniel estava num período de consagração ao Senhor. Então, que essa palavra não nos faça sentir-se, vamos dizer assim, umas pessoas ruins, piores por não desejar salvação. Não, que ela nos abra a mente hoje e nos faça enxergar que tudo que a gente tem pedido aqui pode ficar em segundo plano, porque Deus, existe uma coisa que Deus sabe, é de todas as nossas necessidades. Deus, ele nos dá além do que a gente pede, porque ele sabe o que a gente precisa. Então, busque primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Se a gente busca primeiro a face do Senhor, a salvação, se o nosso interesse é na salvação, a nossa permanência na terra será abençoada pelo Pai. Por quê? Porque ele não vai deixar um filho dele que já tem morada santa garantida lá no céu, porque ele quer nos salvar. Ser maltratado, ser tocado pelo diabo, não. Deus, ele nos defende. E quando ele escreve o nosso nome ali no livro da vida, nós passamos a fazer parte desse exército que ele luta dia e noite, incansavelmente, sem dormir, para que esteja de pé. Sabe, talvez você tenha desistido de você, mas Deus não desistiu. E se você está aqui hoje é porque existe um propósito para que esse devocional chegue até você. Houve uma preparação, Deus preparou um exército para chegar até você. Então se ponha de pé, se levante, tire o desânimo. Hoje eu vim aqui te encorajar, enviada pelo Espírito Santo de Deus. Estou aqui como porta-voz dele para te encorajar a orar, a jejuar, a ler a palavra de Deus, a buscar o caminho do Senhor. E fique tranquilo que tudo mais lhe será acrescentado. Agora para de querer somente que Deus faça por você aqui, por coisas tão pequenas que você até mesmo pode conquistar. Mas está tão mal acostumado de Deus te dar tudo, que você quer que Deus até troque a sua roupa de cama. Tem gente que está tão desse jeito, que quer que Deus pegue uma varinha de condão e faça assim, ai, de tão preguiçoso que é. Levanta, não tem coragem de arrumar uma cama, já deixa pronta para dormir de noite. Que isso? Vamos despertar para a vida. Vamos ser melhores. Você pode, se levanta, se desperte, cuide de você, cuide do templo que Deus te deu. Você está cuidando. Como que você vai ser um soldado de excelência se você não cuida do templo? Que templo, missionário? Seu corpo. Seu corpo é morada. Então cuide, se alimente bem, beba água, faça um exercício. Pelo amor de Deus, faça um exercício. Cuide do seu coração, cuide dos seus nervos, da sua circulação. Cuide de você, cuide da sua mente. Através da palavra de Deus você está alimentando a alma, a mente está sendo abastecida de coisas boas. Pare de ficar assistindo o que não presta, que fica te atraindo para a prostituição, para a bebedice, para as drogas, para os espíritos malignos. Pare, busque ao Senhor, busque primeiro o reino dele. E aí você vai ver que tudo se faz novo na sua vida. Amém? Então se revista, porque o dia mau não avisa a hora que vai chegar. E deixa eu te falar algo mais importante, o dia mau chega. Você não é um ser exclusivo que não vai viver o dia mau. Jesus viveu sendo o próprio Deus. E ele mesmo declarou, no mundo tereis aflições. Então você não é exclusivo que não vai passar por isso. Então se prepare. Se capacite, se revista, porque no dia que esse dia chegar, você está pronto e preparado. Amém? A palavra de hoje nos ensina isso. Haverá um renovo de Deus sobre a nossa vida e estaremos firmes. Amém?
Eu conto com você aqui amanhã novamente, porque a gente vai se preparando dia após dia. E eu e você junto podemos fazer parte desse exército do Senhor. Batalhar, orar uns pelos outros. Mesmo sem te conhecer, eu apresento a sua vida ao Senhor. Cada um que vai chegar aqui nesse devocional, consagra ao Senhor. Cada um que vai estar ouvindo essa palavra, seja fortalecido. Tenha a fé renovada para não aceitar o decreto do médico, para não aceitar o intimato de que muitos dizem que você não é bem sucedido, que você não presta, que você vai continuar sendo um fracasso. A gente ora para que você, através da palavra, não eu dizendo vai acontecer isso e isso, não. Eu vou pregar a palavra e através da palavra você será livre, você será liberto, você vai conquistar o coração de Deus e o favor de Deus para você, e é isso que você precisa. Nele você encontra cura, nele você encontra prosperidade, nele você encontra restauração, nele você encontra amor, nele você encontra bondade. Então eu vou parar de querer buscar só um remédio. Sabe quando as pessoas estão com dor de cabeça, que toma uma dipirona? Quando a pessoa chega enferma no hospital, primeira coisa que vão dar é dipirona. Você é alérgica a dipirona? Não, então tome dipirona para dentro. As pessoas estão pedindo para Deus a dipirona, gente. Não a cura, entende? E a cura é a palavra. Pare de pedir tão pouco para Deus. Ele é o médico dos médicos em todas as áreas da sua vida. Peça a Ele a cura, meu irmão. Amém? Então que hoje você saia daqui abastecido com isso. Seja qual for a sua situação, esse Deus aqui que eu estou pregando, que você está aceitando aí agora, que você está tomando posse, vai mudar essa situação. Agora você precisa crer e buscar a face dele. Pare de ficar esperando pela oração do outro, faça a sua. Amém? É bom orarmos um pelos outros? Sim, o próprio Jesus nos ensinou isso. Mas, depender da oração do outro para você estar de pé, não faça isso. Não faça porque o outro também pode cair. Amém? Então, seja você o autor da sua história, o escritor é o Senhor, mas você pode ali junto com ele fazer uma parceria e assinar também o livro de concordância com a obra que ele fez. Amém? Então, que você seja agraciado, seja cingido pela presença do Senhor. E todas as armaduras que você ouviu aqui hoje depende de você vestir-se delas. Amém? Então, compartilhe essa mensagem, envie para alguém, seja um abençoador da obra, seja alguém que vai me ajudar a levar essa missão adiante e alcançar cada vez mais vidas e vidas e vidas. Amém? Fique em paz, tenha um dia excelente, tenha um dia de vitória, de testemunho, mas também me conta, compartilhe que eu quero saber um pouco mais. Escreva aqui os seus desejos, seu pedido de oração, para que a gente possa também estar fazendo isso um pelos outros. Amém? Quanto a mim, continue orando por mim, continue orando pelo ministério de Deus na minha vida, para que a gente possa cada vez mais estar crescendo. Amém? Então fica com Deus. Tchau, tchau. Encontro marcado amanhã aqui, gente, 5 horas da manhã. Eu espero você aqui. Tchau, tchau.